Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimo seminarista Flávio Pompeu, caríssimos padres presentes, caríssimos seminaristas, caríssimos monges, caríssimos fiéis, vão sentar-se, caríssimas irmãs. Condenar-se dizia: se alguém quer destruir a igreja, a religião, ele se ataca ao padre. Porque sem padre não há missa, não há sacrifício. E sem sacrifício não há religião. Religião vem de religar, ligar novamente. Depois do pecado original, a única coisa que pode nos religar a Deus é o sacrifício. O Senhor veio para morrer na cruz e Ele fez da cruz o ato da redenção. Tudo o que precede a preparação ao sacrifício da cruz. E o sacrifício da cruz continua, porque a missa é a renovação do sacrifício da cruz. E só o padre pode celebrar a missa. Daí uma terrível perseguição contra o padre, destruir o padre de tudo quanto é maneira, destruindo, o assassinando, destruindo, corrompendo a sua formação no seminário, destruir o padre tentando corrompê-lo pelo vício, pelos pecados, não observando as regras do direito canônico a respeito da moradia do padre, da sua maneira, de toda a sua conduta, destruir o padre, destruindo a missa, não diretamente ao padre, mas diretamente contra a missa nova, a rarificação da missa. Muitos padres não dizem a missa todo dia, não é uma obrigação. A obrigação do padre é o breviário, a obrigação de todo dia, pelo pena de pecado mortal. No progressismo, a obrigação foi retirada também. Então o padre é o homem do sacrifício, porque ele é o homem da religião. E a religião só existe uma. Todas as outras religiões são falsas. Todos os outros sacrifícios oferecidos nas falsas religiões são inoperantes. Ao contrário, são um obstáculo, são uma guerra declarada a nosso Senhor. A nosso Senhor crucificado e o seu sacrifício. E as religiões que não têm sacrifício, como a religião judia, e a judia no estado atual, né? e a religião muçulmana, né? Por aí mesmo se mostra que elas estão longe de Deus. O que nos liga a Deus é o sacrifício de nosso Senhor. Não tem outro sacrifício, não tem outra religião, não tem outra realidade que possa nos unir a Deus, senão o santo sacrifício da missa. E na crise atual, a missa está no centro, e a formação dos padres está no centro da reação, um conjunto, todo um conjunto, toda a cristandade que reage contra a destruição da igreja. Mas nessa reação, o padre tem um lugar central, é o padre que distribui os sacramentos, distribui a doutrina e reza a Santa Missa. Então, o que nós estamos fazendo aqui é mais importante do que muitas coisas. Podemos talvez dizer que não há nada mais importante que uma ordenação sacerdotal. Num poema, creio que anônimo, acho que Dom Efélio cita num dos seus livros, um livro chamado Um Bispo Fala. É um conjunto, né, de alocuções, de documentos que ele havia feito e foram reunidos num livro chamado Um Bispo Fala, que tem 2 ou 3 volumes com esse nome. E aí ele cita uma poesia que diz mais ou menos assim. É o demônio que está falando. Ele bota, o poeta bota essas palavras na boca do
são os exércitos que me fazem medo, não são os ataques contra mim que me fazem medo, não são as revoluções, não. Vai numerando todos os acontecimentos assim, de grande envergadura que podem mudar a face da terra. E ele diz: não, o que me impede de avançar é quando um padre, um velho padre, cansado pela idade, pela doença, e abandonado num casebre, é quando ele, celebrando, eleva a hóstia terrível. Essa hóstia, isso que me barra, isso que destrói o meu trabalho, isso que me impede de ser realmente o príncipe deste mundo. Então, o padre é aquele que, rezando a missa, ele está realizando algo que o mundo não vê. O mundo não conhece a religião, ou porque não quer, ou porque não chegaram até ele justamente os padres missionários que não puderam ir até eles. E daí a situação que o mundo não sabe onde está o remédio, e às vezes sabe e não quer. Então, e o que é a disposição interior do padre para que ele seja um bom padre? O padre é o homem do sacrifício, não só aquele que oferece o sacrifício de Nosso Senhor, que tem um valor infinito, nem o sangue dos mártires não é nada em comparação com a missa, que os mártires derramaram o seu sangue de homem, de criatura, e é uma coisa extraordinária. Isso fala de santidade, e a honra e a glória dos mártires. Mas a missa não é o sangue de uma criatura, é o sangue do Criador, é o sangue de Nosso Senhor. Então esse sangue tem um valor infinito. E o que Nosso Senhor fez ali, o padre deve reproduzir na sua vida. O padre deve ser um outro Cristo, não só porque ele tem o poder do Cristo de oferecer o sacrifício da missa, de poder confessar. Não só isso, mas o padre deve ser um outro Cristo se imolando junto com o Nosso Senhor. O padre não deve ser somente aquele que oferece, mas também aquele que é oferecido. E o mundo moderno não sabe o que é amar. Por quê? Porque o mundo moderno não sabe quem é Nosso Senhor. O mundo moderno não sabe o que é a virtude da justiça. O mundo moderno não sabe o que é a virtude da religião. Só existe, Santa Teresinha dizia, só a total abnegação de si mesmo é que se chama amor. Essa palavra deve ser reservada ao que é de Deus, menos a sua, claro, as palavras têm acepção natural e, muitas vezes, natural e sobrenatural. Mas no senso verdadeiro, como disse Santa Teresinha, só a abnegação total de si mesmo é que se chama amor. Amor sobrenatural, amor que tem um valor para a eternidade. E é o que o padre deve fazer. O padre deve ser um homem imoral. Vai aí, eles fizeram melhor este programa, como São Bradaço, como São Pidécio, mas todos nós, sacerdotes, devemos procurar nos imolar com o Nosso Senhor. Imolar pela obediência, se imolar pela caridade fraterna, se imolar de todas as maneiras, para que não sejamos só aqueles que oferecem, mas aqueles que são oferecidos também. O mundo moderno se engana sobre as causas dos males de hoje. Será vamos na polícia, será vamos interrogar os responsáveis pela segurança de um país, nós veremos uma grande perplexidade. Por que um sujeito mata o outro? Por que um sujeito bota uma bomba no meio de um supermercado? Por que, e assim vamos perguntando, psicologia, que às vezes uma ponta de razão, mas é uma ponta só do iceberg, às
virão, mas é porque não receberam uma boa educação. É porque aconteceu isso na infância. Tem razão, em parte. Mas o que falta, o que faz com que alguém vai até o crime, não só o crime, mas qualquer pecado mortal, porque essa alma abandonou o nosso Senhor. E é o Padre que irá dar essa alma nosso Senhor de volta. Vai ensiná-la, vai ajudá-la, vai facilitar seu arrependimento e vai lhe dar a árvore da vida, o fruto da árvore da vida. Então o mundo moderno se engana quando ele pensa que por que às vezes alguém bota uma bomba no lugar, os terroristas, né, ultimamente tem tido assim, por que eles lançam uma bomba e matam um civil? Na guerra é justo matar civis, é injusto. Por que se matam? Os terroristas matam, depois outros matam civis para se vingar. É porque Nosso Senhor não está presente. Se o Senhor estivesse presente, todas as pessoas seriam católicas. E não só seriam católicos, mas seriam bons católicos. E não só seriam bons católicos, mas estariam imitando Nosso Senhor, justamente que é a definição do bom católico. Enquanto o mundo não retornar a Nosso Senhor, enquanto o mundo não retornar aos pés do altar de Nosso Senhor, não há solução. Não há solução para as guerras, não há solução para os assassinatos, não há solução pelos roubos, não há nenhuma solução. E o mundo moderno virou as costas para Nosso Senhor, para o seu sacrifício. O mundo moderno corre desesperadamente atrás de uma solução impossível. Não serão psicólogos, não será ninguém nesse mundo poderá mudar o coração humano. A gente pode até fazer alguma coisa, mas uma coisa no nível que não é o nível de Nosso Senhor. Para dar a graça a uma pessoa, para transformá-la numa pessoa, vamos dizer, como Deus quer, só tem uma, Nosso Senhor. Poderá manter talvez uma população dentro de certas regras, através do medo, através, não sei, de várias coisas, mas não é isso que Deus quer, não é só isso que Deus quer. Deus quer que a gente faça a sua vontade pelo amor de caridade e pelo senso da justiça e da religião. A religião nos faz oferecer um sacrifício. O sacrifício consiste na destruição de uma vítima para significar a submissão a Deus. A destruição de alguma coisa para significar a sua dependência para com Deus. Foi o que fez Nosso Senhor. Pai, se possível, esse cálice passe sem que eu beba, para não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Ato de religião, ato de humildade, ato de submissão. O mundo moderno não quer fazer ato de humildade. A humildade no paganismo não era benquista, era um moderno, também não. Felizes os que bem-sucedidos e infelizes os que não são bem-sucedidos. Foi Nosso Senhor que veio nos mostrar que a submissão e a humildade não eram o que estávamos pensando. Mas não botavam a humildade como uma virtude. E Nosso Senhor veio dizer, aprender de mim, sou manso e humilde de coração. Então o moderno não conhece a submissão. Todo mundo moderno é liberal. O que é o liberal? Liberal é aquele que faz como está dito na epístola de hoje. É o dragão que avança e deixa sair de sua boca um mar, um rio, para arrastar a mulher e o seu filho na perdição. O moderno, ele é filho da revolta. Demônio revoltado. E o mundo moderno, por falta de Nosso Senhor, se torna cada vez mais revoltado. Às vezes de maneira violenta, às vezes de maneira silenciosa, mas é um não de Lúcifer, não servindo. Eu não servirei, não de Lúcifer está cada vez mais propagado, de uma maneira e de outra. As responsabilidades de cada um só Deus conhece. Mas é um fato, cada vez mais
mandamentos de Deus não são obedecidos. Deus diz não matar, e os homens matam as crianças pelo aborto, matam os adultos pela ganância, etc. Quem poderá mudar, inverter essa situação? O Padre. O Padre deverá então oferecer o sacrifício da missa, deverá ensinar, deverá orientar, mas é sobretudo a missa. O Sr. Lefebvre dizia que o Padre, quando rezou a sua missa, ele já fez 80% do seu apostolado. Porque na missa, como diz o Cadastro, já estava lembrando do início, essa homilia, no sacrifício do Nosso Senhor está acima de tudo. Mesmo o sacrifício dos mártires não é nada em comparação. O mártir oferece seu sangue de criatura ao Criador, enquanto que na missa o Criador é Nosso Senhor que oferece o seu sangue. Então, tenhamos grande gratidão por Deus, mandar mais um Padre. Agradecemos por Ele, porque o trabalho do Padre está acima das forças humanas. Não é espantoso ver um Padre chegar ao seu limite. E a gente vê que entre nós e Deus, entre nós e Nosso Senhor, existe uma distância infinita, mas ele deve rezar mesmo assim, pedir humildemente que Deus introduza em nossa vida, na nossa alma, as suas virtudes, da maneira que o Padre, pouco a pouco, se aproxime desse ideal de São Paulo, que dizia: eu vivo, não eu, mas o Cristo vive em mim. Esse é o ideal de todo católico, mas mais especialmente o ideal do Padre. O Padre deve reproduzir os atos e os sentimentos e a administração dos sacramentos como Nosso Senhor. Hoje é Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora que nos foi dada no momento que Nosso Senhor estava no altar da cruz. Nosso Senhor do alto do altar, do alto da cruz, vai dizer: mulher, eis aí o teu filho. E vai dizer a São João: eis aí a tua mãe. Então, quando Nosso Senhor está dando a sua vida, Ele nos dá também a sua mãe. A gente vê que todos os grandes bens infinitos da Igreja estão concentrados na sua paixão e na sua morte. E cada vez que nós celebramos a missa, devemos pensar, devemos pedir que Nossa Senhora se torne mais ainda a nossa mãe e que cada um de nós se torne mais ainda seu filho, pois a missa e a maternidade de Maria Santíssima estão unidos na mesma ocasião, no mesmo ato, em que Nosso Senhor se entrega ao Pai por nós e entrega sua mãe a nós. Nossa Senhora é descrita como forte como um exército de linha de combate. Quanto mais Deus tem os seus desígnios. Deus não precisa de ninguém, mas Deus tem um plano de sabedoria. A onipotência em Deus existe em Deus. Deus pode tudo que não é contraditório, tudo que tem consistência, Deus pode fazer. Mas Deus, na sua sabedoria, escolheu uma disposição das coisas. Nessa disposição, Ele pôs Nossa Senhora como Mãe de Deus, como Mãe da Igreja, como nossa Mãe. E os santos e a Santa Sé e os papas vão nos mostrando ao longo dos séculos que o papel de Nossa Senhora tem uma relevância, tem uma grandeza, tem uma importância que vai sendo melhor conhecida ao longo dos séculos. Quanto mais os séculos se aproximam do fim, mais o papel de Nossa Senhora se torna presente, se torna mais conhecido e mais presente. E, portanto, nós devemos pedir que nosso seminarista, o Flávio, nosso amigo, o Flávio Mateu,
receba essa disposição da alma de não só ser tanto mais Padre, quanto mais Filho de Nosso Senhor. Então, nesse combate terrível que nós vivemos, Nossa Senhora esmagou a cabeça da serpente. A única inimizade que Deus criou nesse mundo, Deus não é um Deus de inimizade. Existe uma inimizade entre o bem e o mal. E Deus estabeleceu uma inimizade entre o demônio e a Virgem Maria. E não tem como evitar essa realidade. Nós vivemos num combate. De um lado temos o demônio com seus anjos e com aqueles seus operadores aqui na terra, legisladores, falsos filósofos, homens de sangue, homens de inveja, homens de sensualidade, homens de pornografia e assim por diante. Esses são os companheiros do demônio, são seus servidores. E do outro lado nós temos Nosso Senhor, São Miguel Arcanjo. Nosso Senhor podia sozinho, não precisa de Nossa Senhora. Ele não precisa de São Miguel Arcanjo. Ele não precisa do Papa. Ele não precisa dos sacramentos. O Senhor não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Ele não precisa nem da encarnação. Mas no plano de sabedoria de Deus, Deus quis que algumas coisas dependessem de outras. Dependam de outras. E é assim que Nossa Senhora, nós dependemos de Nossa Senhora. Dependemos do socorro da comunhão dos santos. E para Nossa Senhora nós devemos voltar. Nossa Senhora, quando fala Nossa Senhora, ela fala sempre, onde tem Nossa Senhora, tem Nosso Senhor. Mas há uma atividade própria de Nossa Senhora, que se torna mais patente na medida que os séculos vão passando. E nós estamos num tempo onde ficou, graças a São Luís de Montfort, graças a outros santos, graças às definições dogmáticas sobre Nossa Senhora, podemos dizer que vivemos num tempo em que Nossa Senhora está mais próxima da gente, que é mais fácil para nós compreender e recorrer ao seu socorro, sobretudo rezando o Santo Rosário. A missa e o Rosário. A missa é Nosso Senhor que se imola, o Rosário é Nossa Senhora que nos auxilia, nos ensina a contemplar os mistérios da vida de Nosso Senhor e de recorrer à sua bondade no perdão. Numa luta, numa guerra, todos ficam sempre contentes, os soldados, os prisioneiros, quando recebem algum pacote, alguma carta que vem de casa. E ele ora e pensa, minha mãe está mandando isso, meu pai, minha mãe, e se é um bolo, se é uma coisa assim, isso é lindo. Então, Nossa Senhora é aquela que traz um alívio no combate. Ela torna a cruz mais suave. Nós precisamos disso para não desanimar. Porque também tomar cuidado, nós não somos do campo de Deus da maneira absoluta, infelizmente. Muitas vezes nós somos do campo de Deus, nós somos católicos, mas nós temos algum contato com o campo inimigo. Isso é a nossa vergonha, isso é o nosso desastre, isso é a nossa perda, é a nossa ameaça a Deus. Então, pensando na Nossa Senhora, Nossa Senhora é uma invocação de Nossa Senhora que surpreende um pouco, mas que é uma invocação verdadeira, que é Nossa Senhora do horror. Tem de piedade de nós. Horror de quê? Do pecado, do liberalismo, da falsa liberdade, dos erros modernos. Então, pensando na Nossa Senhora, esse horror, porque o amor só é verdadeiro se ele é acompanhado do ódio e do mal. Então, que Deus nos dê cada vez mais um horror do mal e que a gente se aplique a escutar o que os padres ensinaram, os padres da igreja, os doutores, sobretudo a Santa Sé, os papas, para que a gente se impregne desse horror de tudo que é contrário à verdade. E que a gente se confesse com frequência, ao menos que a gente faça um bom exame de consciência, e que a gente faça também, a gente peça a Deus, justamente na missa, a graça do bom propósito. Quantas vezes nós confessamos os mesmos pecados,
semana em semana, de mês em mês, de ano em ano, e nada se passa, por assim dizer. Se passa alguma coisa, podemos ter caído muito mais baixo. Mas às vezes o pecado vem, depois ele volta, e a alma não consegue se livrar. Então ela deve pedir a Deus, pedir ao nosso Senhor, a graça do horror do pecado, a graça do bom propósito, a graça de não pecar mais daquela. O pecado venial é praticamente impossível de evitar todos, embora os santos chegaram a um grau de santidade, mas não faziam mais nenhum pecado voluntário. Ficava neles, às vezes, era uma pequena fragilidade inerente à natureza humana. Mas a gente deve pedir a Deus que a gente bote toda a nossa força para extirpar da nossa vida o pecado mortal. Que depois de confessar, a gente se levante e vá fazer a nossa penitência, e que a gente acrescente nessa penitência o desejo, com força, pedindo a Deus que nos dê o bom propósito de não pecar mais. Porque senão a gente está no campo de Deus, tem amigos do campo do demônio, o que é uma incoerência, não tem sentido. E para isso é bom a gente lembrar o que é o liberalismo. O liberalismo é aquele que preza a liberdade, uma liberdade de perdição. E essa ideia entra também um pouquinho na gente. Ela tem liberdade, está dito assim, mas eu tenho liberdade de fazer o contrário. Me disseram assim, mas eu tenho liberdade de fazer o contrário. E assim a pessoa vai vivendo numa ilusão, sem fazer grande esforço para sair do pecado, jogando dos lados. Então, nosso Senhor que veio a esse mundo morrer por nós, Ele pagou todos os pecados, todos, sem exceção, todos. Todo pecado que nós fazemos é uma ofensa a nosso Senhor. Porque Ele veio para deixar a alma inteiramente pura, como a alma dos santos. Ele é o Senhor que vai nos ajudar nisso. Peçamos depois da confissão, na hora da confissão, antes mesmo da confissão, o seu socorro. Peçamos a ela, Nossa Senhora do horror, me dê o horror do pecado. Não deixai que o demônio tenha parte com ele, nem ele parte comigo. Eva se aproximou, ele escutou o demônio e continuou a conversa. Que desgraça! Um demônio não se conversa. Um demônio não tem conversa. Um demônio só tem uma atitude, a de nosso Senhor. Vá de retro, Satanás. Sai daqui, Satanás. Então, peçamos a Nossa Senhora, peçamos a São Miguel, peçamos aos padres, peçamos a Nossa Senhora morada no altar, peçamos pelos padres que eles tenham também mais grau eminente esse meio de horror, para poder nos conduzir à mesma santidade, para a glória de Deus e a triunfo da Santa Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.